Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite a todos, boas-vindas a mais uma aula. Boa noite, professora Tayane. Boa noite, professora Ruth. Boa noite a todos os polos que nos assistem. Como foi a semana passada de vocês? Estudaram a tarefa que nós deixamos lá no AVA? Responderam tudo direitinho? Havia também questões no livro, né, professora Ruth, sobre o novo acordo? Isso. Lembramos a vocês que tem um questionário, que é uma tarefa que vocês têm no AVA, que tem uma questão que foi anulada, que é uma questão que era para marcar a incorreta e não a correta. A quarta questão, né, professora? Não, depende, porque o AVA, ele faz jogo com as questões, professora Tayane. Então, às vezes, é uma questão sobre o uso do hífen, que está faltando o hífen anti-herói, que só teria essa resposta incorreta. Então, essa questão será anulada e vocês ficarão com 9 questões. Para dar o 100%. Certo, professora Tayane? Certíssimo. Mas a nossa aula de hoje será sobre um assunto novo, que complementa os conhecimentos, né, os conteúdos que nós já vimos até agora. Nós estudaremos hoje sobre o quê? Crase e colocação pronominal. Bem, iniciamos com o uso da crase. A pergunta que nós fazemos sempre é essa: crase, quando é que eu devo usar? Certo, professora Tayane? E quando é que ela ocorre? Bem, uma questão assim que nós trazemos sempre presente é que a crase vai ocorrer quando nós falamos somente, é porque realmente é somente antes de palavra feminina. Por que crase só ocorre antes de palavra feminina? Por uma questão muito simples. Certo, professora Tayane? Porque a crase, gente, ela é a junção da preposição a, não é artigo aqui, é preposição, e do artigo feminino a. Quando une esses dois, nós não pronunciamos na nossa língua a. Então, nós colocamos o acento circunflexo aqui, do circunflexo não agudo, em cima desse A, grave, o grave, né? Que vai dar a crase. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. E nós temos uma dica geral para não haver essa confusão em relação ao uso da crase. Todas as vezes, como a crase ela é usada antes de palavra feminina, todas as vezes que nós ficarmos em dúvida quanto ao uso da crase ou não, o que nós devemos fazer? Pegar essa expressão e colocar uma palavra masculina da mesma natureza, para nós sabermos aí se terá crase ou não. Então, essa é a nossa dica para essa questão. Vamos lá, professora Tayane? Substituir sempre. Quando é sempre, tá, gente? A palavra feminina por uma palavra masculina que seja da mesma natureza. Como assim? Da mesma natureza. Por exemplo, antes de nós prosseguirmos, vamos ao exemplo. Olha, refiro-me à diretora do IFRO. Tem crase ou não? Para eu saber se aqui tem crase ou não, uma palavra feminina substituída por uma palavra masculina da mesma natureza. Diretora, diretor. Se antes da palavra masculina ocorrer o uso de ao, a crase deverá ser usada antes da palavra feminina. Então, no exemplo, refiro-me à diretora do IFRO. Refiro-me ao diretor do IFRO. Por quê? Esse ao é a junção da preposição a mais o artigo
o. O artigo o. Por isso que coube ao. A crase é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, eu não utilizei o artigo o. Eu usei ao. Então, aqui também não será simplesmente um artigo ou uma preposição. É uma preposição junto com o artigo. Por isso, refiro-me à diretora do IFRO, refiro-me ao diretor do IFRO. Por exemplo, enviei este documento à professora. Tem crase ou não? Vamos substituir. Enviei este documento ao professor. Como coube, né, a utilização dessa preposição ao, a crase é obrigatória. Obrigatória, ela acontece. Ok? Professora Tayane, alguma pergunta? Alguma boa noite? Boa noite de todos os polos, praticamente. Alta Floresta, Colorado, Ji-Paraná, Jaru, PVH, né? Cacoal esse dia reclamou que a gente não lembrou, então vamos lá. Boa noite, Cacoal. Buritis também reclamou que a gente não lembrou. Alta Floresta, e o pessoal, Alta Floresta e o pessoal do Acre também, que está nos assistindo. Ok, professora Tayane? Mas existe outra dica, né, professora Ruth? Isso. Vamos saber se eles conhecem a quadrinha? Tem um versinho, uma quadrinha que a gente utiliza, principalmente agora época de festa junina. É legal. Lembra? Tem uns versinhos agora de festa junina, então aqui tem um versinho também. Olha, o versinho é o seguinte: se voa e volto da crase a. Se vou a e volto de crase por quê? Por quê ou para quê? Bem, vou a, volto da. Vamos ao exemplo. Vocês já conheciam a quadrinha? Se não conhecerem, ou quem já conhece, essa dica sempre funciona. Se voar e volto da, crase a. Se voar e volto de, crase para quê? Por exemplo, não virei à escola amanhã, pois é feriado, só depois de meio-dia, tá? O Jogo do Brasil é só à tarde. Então, não virei à escola amanhã, pois é feriado de meio-dia para tarde. Usa-se ou não usa-se a crase? Vamos usar a quadrinha. Vejamos o exemplo. Vamos. Vou à escola amanhã. Volto da escola amanhã. Então, crase a. E não virei à escola amanhã, pois é feriado. A gente pode, inclusive, pregar o outro exemplo, né? Ao colégio. Será que cabe? Ao colégio? Verdade. Escola, uma palavra equivalente. Equivalente. Colégio. Então, não virei ao colégio. Como coube o ao, então, outra justificativa, né? E neste exemplo, professora Tayane? Irei a Brasília no final de semana. Usa-se ou não a crase? Se voar e volto da, crase a. Se voar e volto de, crase para quê? Eu falo volto da Brasília, professora Tayane, ou volto de Brasília? De Brasília. Então, crase para quê? Ok? Alguma pergunta? Não, só os alunos de Colorado que estão em clima de exposição, que está tendo exposição lá, né? Expocol. Ah, que bom, que bom, que bom. Um abraço aí, boa participação na exposição. Depois mandem fotos para nós, certo? E se existem situações em que a crase é obrigatória, né, professora Ruth? Certo. Nas locuções. Professora Tayane, eu acho que é por isso que tem uma crase que o pessoal coloca que não existe. Porque aqui fala de locuções adverbiais, femininas de tempo e de modo. Aí, professora Tayane, quando o pessoal vê escrito assim, olha, a partir de, não é assim? Tem gente que quer colocar, Tem né? gente que quer colocar, uns 90% da população nos comércios coloca. Coloca crase. Porque acha que é uma expressão, que é uma locução adverbial de modo, e não é, isso aqui é uma locução conjuntiva, isso é prepositiva. Então, não é adverbial, é prepositiva. E vem antes de um verbo, isso, né? Ainda isso. tem, Então, a gente aqui, vai já ver. Aqui, niente de crase, nada de crase, certo? Mas nessas aqui, a crase, nessas locuções, a crase é obrigatória. Locução adverbial, lembra de advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de modo. À toa, folgada, amanhã, né, à tarde? À vontade, às pressas, às claras, à mão, às vezes à noite. Olha aqui, tempo, modo, tempo, também à mão, às claras, ok? Aqui a crase é obrigatória, tá, pessoal? À toa, à vontade, às pressas, às claras, à mão, às vezes à noite. Gente, se a gente estiver falando rápido, avisa,
pra gente ir mais devagar. Crase obrigatória, aqui, a partir de é uma locução prepositiva, mas vocês vão observar que não tem crase. Por que que não tem crase? Aquilo que a professora Tayane disse, olha, semelhança é um substantivo feminino. Então, eu tenho a da forma e tenho semelhança. Aqui é um substantivo. Eu não tenho artigo, não existe artigo antes de verbo. Ok? Para que eu vou colocar artigo antes de verbo? Por isso que na expressão a partir de não tem crase, porque é só a preposição. Partir é verbo, então nada de crase. Procura aqui, nós temos, professora, mas procura não é verbo procurar? Não. Nesse caso aqui, essa procura é um verbo substantivado, que a gente chama. Então, ao invés de ser verbo, ele virou um substantivo. Por isso, a crase. Nessa locução conjuntiva, também. Essas locuções aqui são aquelas locuções que a gente utiliza para orações subordinadas. Então, à medida que, então, crase. Observem de novo que aqui é uma palavra feminina. Proporção, a proporção que, observem novamente que é outra palavra feminina. Sempre palavra feminina. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Alguma pergunta? Nós temos uma pergunta dos alunos de Ji-Paraná, que eles querem uma reexplicação do exemplo, a escola, né? Por que que a escola tem crase? Ah, tá. Quando a gente tem que se fazer a pergunta, né? É possível substituir aquela palavra feminina por uma palavra masculina e antes dessa palavra masculina aparece o "ao", então é necessário colocar a crase. E tem outro detalhe. Isso aí depois nós vamos voltar na regência. O verbo vai reger, ele vai pedir uma preposição. Quem vai a algum lugar, certo? Eu vou a um lugar. E que lugar é esse? Foi a escola. Então, Dois As. vou a algum lugar. Que lugar é esse? A escola. Então, eu não vou dizer vou a escola, a não ser que eu seja gaga. Mas é vou à escola. Certo, professora Tayane? Mais alguma pergunta? Obrigada, Eiji Paraná, pela participação. Existem uns casos em que a crase ela é proibida, né, professora Ruth? Enquanto Isso. os alunos vão lá refazendo, reformulando, né, as Isso. perguntas deles. Por que que nós não utilizamos crases antes de nome masculinos? Porque antes de nome masculino, nós utilizamos o artigo o ou artigo os. Certo, professora Tayane? Então, como a crase é a junção da preposição a mais artigo a, então significa que antes de nome masculinos nós não teremos. Aí vocês vão dizer assim, professora, mas por exemplo, não existe assim, por exemplo, fui ao restaurante e pedi um bife a cavalo. Esse a cavalo tem crase ou não tem? Bem, aí ele tem... fez um gol a Pelé. A Pelé. E aí? Ah, mas acontece que houve um eclipse do Sol e da Lua aí, que o Sol seria a preposição e a Lua seria o artigo. Teve aí, alguém se escondeu e está subentendido. A gente sabe que o Sol e a Lua na eclipse, não é que sumiu, mas tá lá, mas a gente só enxerga um. No caso é a mesma coisa. Então, quando a palavrinha moda está implícita, parece que a gente sabe que ela está presente, mesmo que ela não aparece escrita, então aí essa palavra moda é feminina. A gente pode, então, citar o exemplo, né? Bife à moda de cavalo. Né? De cavalo o jeito, né? Ok, não sei por que até hoje, porque que chama bife a cavalo, aí vem que vem no galope. Bem, olha um exemplo aqui. Adeus sedentarismo. Amor. Estamos muito sedentários. Hoje vamos fazer nossas compras a pé para já entrarmos no ritmo da vida saudável. Ô, coitado. Quando que é proibido? Antes de nomes masculinos, né? Por isso que lá onde tem assim, fazer compras a pé, não tem
a crase lá no azinho, né? E afinal de contas, mesmo, eu não falo a moda a pé. Andar a pé não é moda, é um jeito, certo? Ok, vamos lá. E aqui, professora Tayane? Crase proibida também. Também antes de verbo. Antes de verbo. É o caso do a partir, né? Isso. Mas o namoro acabou. O que fazer? Ixi, amanhã é dia dos namorados. Parabéns aí pros namorados e as namoradas também. Começar a curtir poesia e postar frase de Clarice Lispector no Facebook. Olha a carinha dela, triste, coitada. Ok. Então, antes de curtir... Isso aqui é um verbo, começar. Começar alguma coisa. Começar a o quê? Começar a curtir. Esse aí não tem, é uma preposição. Crase proibida antes de verbos. Vamos continuar aqui novamente. Crase proibidas antes de verbo. Fui convidado a escrever. Fui convidado a quê? A escrever. Porém, gente, é verbo. Não existe crase antes de verbo. Aqui a ação. Fui convidado a escrever sobre o evento. Esse a escrever não tem artigo aqui antes. Nós não temos artigo feminino aqui antes. Não existe. Se não existe o artigo feminino, não tem por que ter crase. Fui convidada a escrever sobre o evento ocorrido na reunião dos professores. Outro exemplo, professora Tayane, leia para nós. Ele se referiu a pessoas que se comprometeram a vir ao evento. Pois é, aqui tem um exemplo. Se nós pudéssemos substituir isso aqui por uma palavra feminina equivalente, com certeza viria crase aqui, professora Tayane. Se fosse a palavra palestra, professora. Palestra, já ok. responde a pergunta dos alunos de Paraná, né? Mais um exemplo. Olha aqui. Fui convidado, ele se referiu a pessoas que se comprometeram a vir à palestra. Vir à palestra. Por que tem crase ali no a palestra? Porque virá ao evento. Isso. Ok. Por conta da substituição. Aqui o lembrete. Lembrem-se que há verbos que fazem papel de substantivo. Por exemplo, fui à entrega dos títulos. Isso, eu aproveito e apresento a pergunta dos alunos de Ariquemes. Quando é que o verbo é substantivado? Tá aí o exemplo, né? Pois é, porque é quando você utiliza o verbo, por exemplo, aqui, fui à entrega dos títulos. Entrega, que nesse jeito aqui não é o verbo entregar. Alguém estava entregando. Isso aqui, no caso, é o verbo, ele deixa de ser. O verbo aqui, no caso da oração, é o fui. Fui à entrega dos títulos. O verbo deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. É só no contexto que a gente percebe, viu, gente? Ok? Nunca, 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 nunca usar crase entre palavras repetidas. Nunca, nunca, nunca tem crase, ok? Gota a gota, lado a lado, face a face. Zero crase. Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Eu aproveito para perguntar a expressão à distância, tutor à distância. Tem gente que utiliza crase, tem gente que não utiliza. Tem ou não tem crase à distância? Bem, se vocês observarem nos gramáticos mais tradicionais, vocês vão encontrar a seguinte definição lá. Que antes da palavra distância, só existe crase. Isso aqui vai estar desse jeitinho lá na gramática, do jeito que eu estou falando. Antes de à distância, só existe crase se depois da palavra distância nós tivermos um complemento para a palavra distância. Por exemplo, se eu falo assim, a distância de... Se surgiu esse D aqui, surgiu um complemento, aí 100% de chance de ter crase. Caso contrário, tutor, à distância... Não tem crase. Não tem crase, ok? Educação à distância? Educação à distância não tem crase. Não deveria ter, né? Bem, se bem que a gente encontra algumas pessoas que pensam em encontrar em relação a isso. Tem algumas regras de crase, normalmente até em provas de concurso, vocês vão observar que caem questões que não geram conflito entre os gramáticos. Algumas questões que geram conflito entre crase obrigatória, facultativa, etc., normalmente não caem em concurso. Porque como não há um consenso, como há divergência de opiniões, aí então...
Expressões, uma outra dica agora, professora Tayane. Expressões de tempo ou antes de hora. Qual é a dica mesmo que a gente gosta de dar, professora Tayane? Tem uma dica interessante. Você substitui a expressão de tempo ou horas pela expressão ao meio-dia. Se houver, né, se couber esta expressão no lugar daquela expressão de hora, né, de tempo, há crase. Certo. Vamos ao exemplo para facilitar? Vamos. Ok. Por exemplo, a nossa reunião será às 15 horas. Afinal de contas, aqui tem crase ou não tem? Usa-se ou não se usa crase? Vamos substituir, então, essa expressão pela expressão ao meio-dia. A nossa reunião será ao meio-dia. Então, usa-se crase. A nossa reunião será às 15 horas. Essa é uma dica geral para nós não errarmos crase, se tem crase ou não, antes de expressões de tempo. Ok, pessoal? Vamos lá. Mas aí alguém disse assim, professora, mas 15 não é numeral? Nesse caso aqui, são horas e é uma expressão de tempo. Certo? Exemplo. Outro exemplo, o nosso encontro ficou marcado para as 2 horas. E aí, professora Tayane, usa-se ou não crase? Vamos substituir, né, para ver se cabe a expressão ao meio-dia. O nosso encontro ficou marcado para ao meio-dia. Tem preposição demais aí, né? Para ao meio-dia. Uma preposição, 2 preposições. E meio-dia também, aqui no caso, não tem como, né? Existe esta expressão para ao meio-dia, professora Tayane? Na linguagem formal, não, né? Não. Então, não se usa crase naquele contexto. O nosso encontro ficou marcado para as 2 horas sem crase. Ok. Então, o nosso encontro ficou marcado para as 2 horas sem a crase. Ok. Opa. Crase proibida, professora Tayane. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Bem, nunca, gente, quando fala de nunca, nunquinha é um advérbio de afirmação, de negação mesmo. Nunquinha, nunquinha, nunquinha. Nunca use crase quando a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Anteriormente tinha ali um exemplo de ele se referiu a pessoas. A gente vai voltar aqui num outro exemplo, certo, professora Tayane? Mas vamos ver aqui. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será... O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Então, olha aqui, gente. A entidades. A dica geral é essa. Vocês nem precisam entender ou nem precisariam entender a parte explicativa. Mas se aqui for singular, e aqui for plural, nunca, 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 nunquinha crase. Certo, professora Tayane? Isso Tem mesmo. mais outro exemplo aqui? Olha aqui. Ele se referiu a pessoas que se comprometeram a vir ao evento. Olha o exemplo aqui. A, singular. Pessoas, plural. Então, nada de crase. Nunca, nunca, nunca usar crase se o A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Nunca. De olho fechado. Ok, professora Tayane, alguma pergunta? Nós temos aqui a pergunta dos alunos de Alta Floresta. No caso daquela frase que tem as 2 horas, poderia utilizar só o algarismo, o 2, as 2 horas? 2? Sim, naquele exemplo, né, que a nossa 15. reunião ficou marcada para as 2 horas. Mesmo se assim, poderia às 2 horas. Mesmo assim, se nós escrevesse o número, não é aconselhável não, gente. Primeiro porque 2 horas... 2 horas, a não ser que vocês queiram fazer uma reunião de madrugada. Porque 2 horas é 2 da manhã. Então, à
à tarde 14, né, professora Tayane? Isso aí. Certo. Então, normalmente, a gente, assim, não aconselha, Evita, mas né? evita. Mas, mesmo assim, se fosse às 2 horas, continuaria a crase, tá? Para as 2 horas. Não, para as 2 não teria crase, não. Não teria crase. Não, porque tem o para e o as. Certo. Mais alguma pergunta, professora Tayane? Por enquanto, não. Os exemplos de casos proibidos continuam, né, professora Ruth? Sim. Professora Tayane, por que que a gente não utiliza nunquinha? Quem assistiu Megamente aí, assistiu com a nunquinha, mestre. Nunca use crase antes. Por que, professora Tayane, que a gente não utiliza crase antes de artigo indefinido uma? Nós estudamos no início, desde o início da aula, que a crase é a junção da preposição a e o artigo a. Não é a junção da preposição a e o artigo uma. Certo. Então, gente, aquilo que a professora Tayane disse, olha, é junção do artigo a mais a. E não da preposição a mais a. E não da preposição a mais artigo uma. Então, por isso, não tem crase. Numerais, não se usa crase antes de numerais, com exceção de horas. Porque é que se refere a tempo, horário, horas. Certo? Por exemplo, não farei a oferta deste produto a uma pessoa. A uma pessoa. Gente, aqui eu tenho a preposição e aqui eu já tenho um artigo. Eu já tenho outro artigo aqui. Eu não preciso da crase porque eu não preciso de mais um artigo nessa oração. Eu preciso só de um artigo. Então, eu não preciso de outro artigo. Né, professora Tayane? Então, por isso, não tem crase. Aqui já existe o artigo. Eu não preciso mais de outro artigo. Porque se eu colocar a crase aqui, eu estou dizendo que eu tenho um artigo aqui e estou dizendo que aqui tem outro artigo. Eu estou usando 2 artigos na mesma oração. Isso não existe. Não farei a oferta deste produto a uma pessoa descomprometida. Ele estudou no IFRO de 2010 a 2012. Mas não é uma expressão de tempo, professora? Sim, mas não é hora. Isso aqui é de ano, ok? Não, a nossa gramática, ela diz que nós não temos crase porque aqui também não cabe, aqui não cabe um artigo feminino, aqui um a feminino. Certo, professora Tayane? Certo. Ruth, eu aproveito a pergunta do aluno de Alta Floresta, que ele deseja saber se é correto, se nós podemos empregar algarismos, né, para relacionar a quantidade de alguma coisa em uma frase. Olha, depende, né? E nós também podemos depois, numa próxima aula, Tayane, professora Tayane, trazer para vocês como se aconselha utilizar numeral. Por exemplo, em leis, até o artigo, até o 10º artigo, a gente escreve o artigo ordinal, certo? Isso, e depois primeiro, segundo, aí depois a gente muda. Então, esse seria um outro conteúdo não previsto para hoje, mas a gente pode trazer ou mesmo colocar no AVA para vocês, para tirarem algumas dúvidas. Normalmente, se aconselha a escrever os numerais, porque principalmente quando são números pequenos, não se aconselha a escrever, por exemplo, tinha 11 alunos no texto, a escrever o 11. Então, tem umas regras. Geralmente, além de colocar o algarismo, ainda coloca entre parênteses e por extenso, né? Se escrever o numeral, se escreve por extenso entre parênteses. Essa é a regra normal e nunca só o algarismo. Por quê? Principalmente se for documento. É porque com o objetivo de evitar fraude, tá, pessoal? Então, é mais por questão mesmo de cuidado, de técnica, tá? Bem, mais alguma pergunta, professora Tayane? Não. Por enquanto, não. Ok. Nós temos uma dica geral. Essa dica geral vale para tudo. A dica geral é esta. Substitua o a mais palavra feminina por ao mais palavra masculina equivalente. Se couber o ao, tem crase. Foi o exemplo que nós damos, Isso. A gente já deu anteriormente. E voltando, porque crase é a junção dessa preposição a, que dá trabalho, às vezes, para a gente saber, principalmente quem não tem o domínio
do conhecimento da língua, se crase, se é uma preposição, se é um artigo, é fácil também saber. Porque é só vocês pegarem a palavra e tentar mudar o artigo da palavra. Se não couber uma palavra masculina com artigo, significa que aquele a é preposição e não artigo. Certo, professora Tayane? Tem como a gente verificar agora se eles compreenderam o que a gente falou. Isso. Vamos ver no próximo slide? Vamos. Vamos ver se eles estão entendendo. Isso. Bom, vamos ver se eles conseguem dar as respostas para nós aí ao vivo. Ô, tutores, digitem aí. Quando vamos à fazenda, com crase ou sem crase? Se voar e volto da, crase A. Se voar e volto de? Crase para quê? Então, quando vamos, voar. Vou à fazenda, volto da fazenda. Então, Tem crase. tem crase. Quando vamos à fazenda, adoro andar. A cavalo. E aí, tem crase ou não tem, professora Tayane? Depende, cavalo é palavra masculina, né? Ah, então. não Gente, tem. eu acho tão interessante que tem tem um erro de regência que ajuda a gente perceber se usa crase ou não. E a gente fala muito, por exemplo, a gente diz assim, andei no cavalo. Vocês não falam andei na cavalo. Se vocês falassem andei, se a gente falasse andei na cavalo, então teria crase. Mas como eu falo andei no cavalo, não tem, certo? Professora Tayane? Polo Cacoal acertou. Beleza, parabéns. Retornou A uma cidade abandonada. E aí, não professora sei, Tayane? Não sei, tô em dúvida. Tem o uma. Uma Já é um artigo. Então, se já tem o artigo, o que eu estou precisando? Só da preposição. Estou precisando somente da preposição. E essa nossa preposiçãozinha a aqui, então, não tem crase, porque eu já tenho o artigo aqui na frente. Ok? O prefeito foi. Quem vai a algum lugar. A algum lugar. O prefeito foi... A emissora. A gente pode também pregar a dica do ao, né? Isso. Ao... Vamos colocar estúdio? Isso. Bem, o prefeito foi... Ao estúdio. Se couber ao, crase. Tem crase. Ok. Certíssimo. O prefeito Vamos foi à emissora de TV falar sobre... à construção. Tem crase aqui, professora Ai, tô Tayane? em dúvida. Vamos à dica do ao. Será que cabe um ao aí? A construção, vamos colocar... Que expressão? Bem, Uma expressão masculina, gente. Ajudem aí. eu posso também falar assim, o prefeito foi falar sobre... Eu falo assim, o prefeito foi falar sobre a quê? Ou eu falo o prefeito foi falar sobre o quê? Assunto. O assunto. O prédio. Uma o dica prédio, aqui do aluno da... sobre o prédio. de Nova Brasilândia. Ô, o gente, prédio. obrigada aí pela dica, que hoje as ideias estão escassas. Bem, o prefeito foi falar sobre o prédio Sobre o da prédio ou creche. sobre ao prédio, não é Não. ao prédio. Não, ele foi falar sobre o prédio da creche. creche. Então, realmente, obrigada em Nova Brasilândia. Não Não cabe tem crase. crase. Certo. E agora? Fico... A refletir todos os dias sobre nós dois. Eu acho que isso aqui é de uma música. Eu já ouvi essa música. Fico a refletir. Isso aqui é o que, professora Tayane? É um substantivo? É um verbo. É um verbo. Vocês aprenderam que tudo que terminar em ar, ir, tudo é or, é verbo. Então, é verbo. Então, zero crase, não tem crase. E aqui, professora Tayane? Às vezes, E aí? sinto vontade de comer chocolate. Só às vezes. Só às vezes sinto vontade de comer. O que nós estudamos lá das locuções? Tem crase ou não tem? Com certeza. Então, gente, é só de vez em quando, é às vezes, às vezes. Então, aqui tem uma crasezinha. Aqui. Alguma pergunta, professora Tayane? Ainda não, por Não. enquanto não. A gente pode, então, iniciar o nosso próximo assunto da aula de hoje. Dúvidas? Se as dúvidas surgirem, a gente vai tirando ao longo das nossas aulas. Bem, gente, aqui nós já vamos lembrar colocação pronominal. Então, a gente já sabe que nós vamos ter que descobrir onde é que nós colocamos, é colocar mesmo, esses infelizinhos aqui chamado pronomes. A gente fala pronome, mas é pronome, né? Então, colocar onde em que lugar nas orações eu devo colocar os pronomes. Tem os nomes que a gente Tem. pode empregar, né, Isso. professora Ruth? Se, e onde é que esses pronomes vão? Normalmente, esses pronomes, eles vão, ou isso pró é de antes, a favor de, próclise,
se for antes do verbo. Aqui antes está o verbo aqui e o pronome vem de cá. Meso é meio. Quando vocês estudaram lá no livro de ciências, que partia aquela maçãzinha lá no meio, via para sementinha do mesocarpo, meso é meio mesmo. Então, no meio do verbo. E no final, de end de final mesmo, quando o pronome vem depois do verbo. Então, quando nós falamos de colocação pronominal, nós estamos falando de próclise, mesóclise e ênclise. E é interessante porque, professora Tayane, a gente já diz, né, que a gente não erra a colocação pronominal, o brasileiro, depois a gente vai voltar na aula de regência, que brasileiro, quando fala palavrão, quando xinga, não erra nem colocação pronominal e nem regência. É muito interessante. Bem, então olha aqui, colocação, colocar o pronome antes, no meio e depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Vamos lá então para explicar isso. Quando é próclise? Quando é que eu uso esse pronome? E lembrando que esses pronomes, eu não vou ler rápido, porque senão dá um palavrão, são os pronomes oblíquos átonos. Eu não vou ler rápido, tá, gente? Mas se vocês quiserem ir lendo aí, ó, se vocês lerem antes da palavrão, tá? Então, todos esses pronomes que nós temos que descobrir onde é que a gente irá colocá-los. Se é antes, se é depois ou se é no meio do verbo. Se tiver palavra negativa antes do verbo, 100% de chance de nós termos que usar uma próclise. Quais são os exemplos de palavras negativas? Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem de modo algum. Por exemplo, quando alguém briga, amanhã é dia dos namorados, se alguém brigou aí com o namorado, e aí alguém vai falar, olha, sabe que eu vi o fulano, nunca mais me fale nesse nome. Quando a pessoa disse isso, nunca mais, quando a pessoa disse, nunca mais me fale nesse fulano, por exemplo, lembrando que amanhã é dia dos namorados e eu espero que isso não aconteça. Bem, quando usou o me aqui, olha o pronome aqui, esse pronome, quando usou antes do verbo, isso aqui a pessoa utilizou uma mesóclise, uma próclise. Por que a pessoa utilizou próclise? Olha aqui a palavra negativa, certo? Então, nunca ninguém me disse nada. Olha a palavra negativa, nunca ninguém me disse nada. E não, nunca ninguém disse-me nada. Se alguém achar que está falando chique e falar nunca alguém disse-me nada, nossa senhora, aí assassinou a gramática 2 vezes, tá? Nada mais me espanta. Olha aqui o verbo, olha aqui a expressão negativa. Então, também exemplo de próclise. Ninguém se mexe e não se fala mais nisso. Palavra negativa. De modo algum, expressão negativa, lhe direi o que ela disse. Ele nem te respondeu? Esses exemplos aqui é nosso pão nosso de cada dia. Ok, tá, pessoal? Vamos ver. Próclise, certo homens, puxem isso. Isso não me cheira bem. Palavra negativa antes. E atraiu o me, né? Atraiu a gente diz que são palavras atrativas. Também se tiver, olha, quais são as outras palavras que chama o pronome para perto delas, que são atrativas, que a gente brinca que são as palavras piriguetes. Pronome, advérbio ou conjunção antes do verbo. Sempre, sempre. Tudo me parecia estranho. Olha um pronome. Me, né? Se é uma conjunção. Se nos convidarem, iremos à festa. E aqui? Quando se trata de português, tudo fica mais fácil. Olha o advérbio. Aqui se trabalha de verdade. Então, são as palavras atrativas. Em orações iniciadas também por expressões interrogativas. Como você se chama? Tá certinho. Quem te contou isso? Corretíssimo. Sempre próclise.
Se houver, olha uma observação, gente. Vai lá, professora Tayane. Se houver vírgula depois do advérbio, aí muda de figura. Nós teremos uma ênclise. Por quê? Porque na língua portuguesa do Brasil, nunca, gente, nunquinha na vida, a gente começa a oração com pronome oblíquo átono. E se começar com esse C, ele não é pronome. Ele é uma conjunção, ok? Bem, vamos lá. Próclise, com frases exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Deus te abençoe, minha filha. Exprime desejo. Deus, Deus o abençoe também. Deus que me livre, também exprime desejo. Tudo se chama próclise. Próclise ainda com a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Em se tratando de educação à distância, estamos aprendendo muito. Isso. Em se tratando de beleza, eu prefiro não dar opinião. Cada um tem seu gosto. Também o se chama para pertinho também, o em também. Certo, professora Tayane? E só tem uma situação em que nós podemos utilizar mesóclise, né, professora Ruth? Só quando o verbo estiver no futuro. Na aula gravada, falar-se-á. Ao invés de falará, falar-se-á. Convidar-me-iam para a aula inaugural, ao invés de convidariam-me. Convidar-me-iam. Se tiver palavra atrativa, aí volta para próclise. Eles não me convidariam por causa da palavra negativa. Não. Ok. Certo, professora Tayane? E ênclise, verbo no início da frase. Gente, é obrigatório na nossa língua escrever. Quando começa a frase com verbo, é obrigatório o uso da ênclise. Entregaram-me as atividades ontem. E o verbo também no imperativo afirmativo. Tayane, diga-me se os alunos têm dúvidas. Ai, por enquanto não. Tá certo. Ok. Bem, gente, e o verbo no gerúndio também. A tutora saiu deixando-nos como assistente. Convém repassar-lhes. Quando o verbo está no infinitivo. Está no infinitivo, né? Olha, o verbo no infinitivo vai para o final. Se tiver palavra atrativa, já sabem. Próclise. Vem para pertinho da piriguete. E a ênclise no final, me diga uma coisa. O correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Viu que eu falei pra vocês que brasileiro não erra regência nem colocação pronominal? Regência a gente vai voltar depois. Dane-se. E aquele lá que começa com F também. E aí, só usa o C antes do F, daquela palavrinha lá, palavrão que começa com F, se tiver uma palavra atrativa antes. Viu, professora Tayane? Essa é a dica principal. Tá certo. Atenção, em locuções verbais, o pronome oblíquo pode posicionar-se antes, no meio ou depois. Quero lhes dizer, aqui um verbo, dois verbos. Então, pode ser aqui ou quero dizer-lhes, ou no final. Ia lhes dizendo ou ia dizendo-lhes. Vocês escolhem. E se tiver palavra atrativa, professora Tayane? Próclise. Ok. E agora as atividades de sala. Vocês farão agora a atividade, respondam, tragam as dúvidas que quando retornarmos, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Uma boa atividade. Olá, pessoal. Se vocês fizeram alguma pergunta, como a nossa internet aqui está muito instável e o chat está caindo, então, por favor, repitam que a professora Tayane não conseguiu pegar as perguntas. Outra coisa, se alguém acertou a questão 2, está muito de parabéns, porque o assunto é regência. Nós trouxemos essa questão porque vocês vão perceber que a crase, o uso da crase está muito associado à regência, que é o tema da nossa próxima aula.
Certo, professora Tayane? Isso mesmo. Aí nós já temos aqui as respostas do aluno Alessandro de Jaru, da aluna Cliciane de Costa Marques, da Janara de Cerejeiras. Janara, tem a doutora Janara, lá em Guajará. Bem, vamos ver aqui. Que eles responderam na letra A, então? Estou à procura de alguns amigos de infância que não vejo há anos. E aí, professora Tayane? Estou à procura... Com crase ou sem crase? Com crase. Tá, estou procurando, estou a, é uma estará. locução, né? É uma daquelas locuções que nós estudamos. E nós precisamos, e aqui é um verbo substantivado, procura de alguns amigos. Uma dica aqui, há anos. Gente, todas as vezes, essa aqui é uma confusão que é muito comum a gente encontrar erro aqui. Por exemplo, por que eu não uso a, o uso do a sem H e o uso do a com H? A dica é a seguinte, todas as vezes que nós estivermos nos referindo a passado, lembrem do H da herança, que é uma herançazinha assim que a gente pegou, então sempre será com H, todas as vezes que esse a se referir a passado. Quando for, por exemplo, amigos de infância, estou à procura de alguns amigos que quero, que verei, se referir a futuro, me falhou um exemplo aqui agora, mas se referir a futuro, ainda que não acontecido, esse a é sem H, é uma preposição sem H. Professora Tayane, e aqui, voltei ao colégio. Voltei ao colégio. Já contei. Voltei ao colégio. Tem crase aí? Claro que não, Não. Né? Se tivesse, já está no masculino. Se aqui fosse escola. Voltei à escola, voltei da escola, né? Pode empregar outro exemplo. Então, se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Voltei do colégio, então também não tem crase, porque o artigo é o colégio. Não é artigo a, é artigo o. Gostei muito do frango. A milanesa que degustamos hoje no almoço. Então, a moda. E lembra que eu falei de estar implícita a palavra moda. Então, aqui é a com crase. Gostei muito do frango à milanesa que degustamos hoje no almoço. E agora, professora Tayane, quando vamos, se vou a e volto da, crase a. Quando voltamos, da fazenda ou de fazenda? Quando voltamos à fazenda, com crase, certo? Certo, quando vamos à fazenda, adoro andar a cavalo. A cavalo. Lembra que eu falei para vocês que quando nós falamos na língua coloquial, eu falo adoro andar de cavalo. Se você usa na língua coloquial o de, significa que não tem crase, ok? Então, pode utilizar a língua coloquial, usar esse recurso para ver se tem crase ou não, tá? Eu não falo da cavalo, eu falo andar de cavalo. Então, andar a cavalo não tem crase e a pé também não tem crase. Já vimos isso antes. Essa atividade é uma ótima alternativa para aliviar as tensões. Então, aliviar o quê? Eu não pergunto aliviar a quê. Aliviar o quê? As tensões. Vamos substituir problema? Aliviar os problemas. Não então, é aliviar aos problemas. Então, também, realmente... Obrigada aí pelo exemplo, professora Tayane, realmente não tem crase. Os sapatos, olha aqui a moda, então se tiver essa modinha aqui, pessoal, pode fazer uma violinha aqui com a crase aqui, uma musiquinha aqui, porque tem crase. Os sapatos à moda Luiz XV fizeram parte do passado de muitas mulheres. Os sapatos à Luiz XV, se não tivesse moda, continuaria com crase, mesmo que aqui seja um nome masculino, porque estaria implícita a palavra moda. Se vou a e volto da, crase a. Volto de Bahia ou volto da Bahia? Volto da Bahia. A não ser que você seja baiano mesmo, porque o baiano usa de. Alguns pernambucanos também, né? Porque de manhinha. É de manhinha, de papai, de mamãe. Isso é de fulano, tá? Então, irei à Bahia. Em setembro, porém, antes terei que regressar a Porto Velho. Voltar da Porto Velho ou voltar de Porto Velho? Eu volto de Porto Velho. Então, crase para quê?
ok? Certo. Sem crases. Ruth, eu aproveito e parabenizo primeiramente os alunos de Nova Brasilândia, que eles fizeram uma discussão na sala de aula, reformularam as explicações que nós fizemos. Bom. Eles conseguiram fazer com que esse momento, né, se tornasse bastante interativo entre eles. E é isso mesmo que nós esperamos. Vocês podem formar grupos para fazer as atividades, para que ela se torne mais interativa, né, professora? Inclusive, o nosso objetivo não é que vocês façam essa atividade sozinhos, porque sempre uma ideia ajuda a outra, e aí um ajuda o outro, e aí as dúvidas são mais fáceis de serem sanadas, ok? O aluno Adair de Jaru quer perguntar, procura é verbo, procura não é verbo? Ah, tá. Nesse caso aqui, Adair, não é verbo. Esse procura aqui é um substantivo. Por exemplo, estou à procura, estou a... Se fosse verbo... Qual uma outra palavra aí, professora Tayane? Se fosse verbo, por exemplo, ele procura trabalho. Isso, ele procura, e é verbo. É verbo, ele porque tem o pronome antes, que está... no contexto a gente percebe que é o verbo procurar. Procurar. Realmente. E mesmo assim, ele está à procura de emprego, aí já não é um verbo, é um substantivo. Porque já tem o verbo, ele está, ou está à procura de emprego, tá? Normalmente é pelo contexto, esse procura que significa um nome, uma coisa assim que é meio complicado explicar isso aqui, assim, para compreender, porque a gente entende pelo contexto. Porque aqui nós já temos o verbo, estou à procura de alguns amigos de infância, e aqui nós já temos outro verbo, que é outra oração, que não vejo há anos, tá? Normalmente, quando eu poderia substituir aqui por o verbo substantivado é porque nós queremos, assim, explicar uma ação que não existe ainda uma palavra, não existiria na nossa língua um substantivo próprio para isso. Então, o verbo se torna um substantivo fazendo justamente essa função pela ausência de uma outra palavra. Por exemplo, quando nós falamos perna da mesa, que palavra que vocês poderiam utilizar para falar perna da mesa? Nós não temos. Então, nós utilizamos, nós roubamos, assim, entre aspas, uma palavra e damos uma outra função para ela, tá? Bem, essa questão 2 eu vou deixar para o final, porque para vocês observarem que regência está muito ligado ao estudo de crase. Então, nós vamos deixar essa aqui para depois dessa outra, certo? Questão 3. Fique, olha a locução aqui de modo, fique, e aí, professora Tayane? À vontade. À vontade. Bem, dica, eu já descobri que essa aqui tem crase. Então, essa já caiu fora, essa já caiu fora. Só restou 2. Normalmente, quando a gente estuda, a gente faz assim, para responder. Como eu já descobri que tem crase, então, já caiu fora. Fique à vontade. Estou... A seu inteiro dispor. A seu. E aqui? Masculino. Masculino. Então, se é palavra masculina, 0 crase. Então, eu já descobri, já tem a resposta. Paulo Cacoal já respondeu. Que é a letra? É a letra D, realmente? Bem, estou... Olha que o seu é masculino, Olha, é masculino. Não é D, não. Estou a seu. Eu já descobri que então não tem crase. Só tem essa aqui, porque aqui tem... Só para tirar a e dúvida. E tem outro detalhe. Olha aqui. Ouvir o que tem. Isso aqui é o quê? Verbo. Verbo terminou em ar, ir, or, é verbo. Então, 0 crase. Olha. Ok. Então é a letra só a B letra de B. bola. Porque essa aqui... Certo, muito bem. Cacoal. A letra B, Cacoal corrigiu. Parabéns, aqui. Cacoal. Letra B de bola. Os outros também que acertaram e não contaram que acertaram. Parabéns também. Ok? Bem... E agora nós vamos a essa questão de regência verbal. Olha, gente, quando nós falamos de crase, sempre nós nos referimos à preposição e normalmente a preposição acompanha um verbo. Por isso que a crase, ela tá assim, ó, com regência verbal. E quando a gente brinca que brasileiro não erra regência, nem colocação pronominal, nem crase quando fala palavrão e quando xinga, observem os xingamentos, observem os palavrões,
e a ênclise, a próclise e a mesóclise. Por exemplo, todo mundo fala assim, desculpem aí a expressão, vá se danar. Usou certinho, ninguém fala vá danar-se. Usou certinho. Xingar, falar palavrão e falar outras coisas, brasileiro não erra, né? Ninguém fala assim, por exemplo, vá a M e o restante que vem depois. Ninguém fala vá na e esse restante que vem depois. Fala, professora Tayane. Não, mas fala vou na escola. Vou na escola, vou no banheiro, vou no banco. Aí eu vou a algum lugar, então vou à escola, vou ao banheiro, vou ao banco. Mas para falar vai a, M, etc, 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 usa certinho. É o nosso próximo assunto, né, isso. Então, a regência. É a regência e a concordância. Então, nós temos aqui junto, sempre a crase está associada a esse conhecimento. Por exemplo, aqui está pedindo qual que é o erro de regência verbal que nós vamos ver, que o verbo rege. O verbo, ele é o maestro lá e ele está regendo. Por exemplo, quando nós temos essa expressão, prefiro isso a aquilo, porque nós trouxemos essa questão? Porque tem crase, esse pronome aqui, esses pronomes aqui, aquele, aquela e aquilo, esses pronomes aqui, dependendo do local que eles estão, quando eles estão normalmente associados ao verbo preferir, a regência do verbo preferir, é 100% de chance de ter crase neles, ok? É porque a regência desse verbo preferir vai pedir preferir a isso do que aquilo, ok? Então, preferir a. Certo, professora Tayane? Preferir isso a aquilo, certo? Prefiro estudar que trabalhar. Aqui está pedindo erro. E aqui já tem um erro e depois nós vamos deixar esse exemplo para voltar e explicar por que aqui tem erro. A cerveja, prefiro o leite. Prefiro isso a aquilo. Preferir isso a aquilo. O que eu prefiro? Eu prefiro isso a. O a que tem aqui é o quê? Cerveja. É o a da preposição. Feminino. Então, a crase aqui está certinha. Cerveja é feminino. Prefiro isso a aquilo. Prefiro isso a aquilo. Então, certinha a crase. Prefiro este nome a aquilo, a aquele que ele propôs. Então, aqui está corretíssima a crase. E depois nós vamos explicar na próxima aula por que isso aqui está errado, que eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje. Certo? Para não confundir mais a cabeça. Ok. Bem, nós vamos lembrar aqui. Leia a tirinha e responda as questões. Olha aqui. A crase ali em cima, né? Responder a alguma coisa. Responder a alguém as questões de 4 a 6. Vamos substituir por questionários? Essa palavra questionário, por exemplo? Ah, é verdade. Responda ao questionário abaixo. Certo, professora Tayane? Beleza, obrigada. Aqui, essas questões são de próclise, mesóclise e ênclise. Abrace-me. Corretíssimo. Na língua escrita, isso é o correto, na língua formal. Porém, na língua coloquial falada, no dia a dia, a gente não fala abrace-me. A gente vai chegar amanhã para o namorado, ou para o marido, ou para a esposa, ou para a namorada e fala, me abrace. Na língua coloquial, não tem problema. Na língua falada, não tem problema. Agora, quando você passa isso para a escrita, aí tem algumas regras, algumas normas que nós precisamos seguir. Beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Olha aqui, ó. Ele usou uma ênclise, ele colocou o me aqui no final e aqui... Como é uma palavra negativa, lembra que nós falamos que é uma palavra piriguete, atrativa. Então, o pronome oblíquo chega para perto dela. Então, nunca me deixe, por isso que ela ficou brava. Certo? Aí, tá aqui. Por que a moça desistiu de beijar o rapaz? O que o pessoal respondeu, professora Tayane? Como a nossa internet está instável, né? A internet está
entrando e saindo aqui direto, mas eu acredito que eles devam ter respondido, que é porque o rapaz, o pretendente, né, empregou inadequadamente a ênclise ali, né? Era próclise e ela usou ênclise. Agora ela devia ser professora de português, então, né, professora Tayane? Porque foi o uso, né, por causa... Nós podemos escrever Os alunos assim. de Cujubim responderam pelo erro de colocação do pronome. Por causa do erro de colocação pronominal, certo? Colocação pronominal. Porque o correto seria próclise e ele usou ênclise. Então, isso aqui que ele fez, usar no final, se chama ênclise. E aqui não caberia ênclise, aqui caberia uma próclise, ok? Ó, ele usou ênclise no lugar da próclise. Isso, a palavra negativa atrai a próclise. Isso. Foi o que observou os alunos de Cujubim. Excelente, essa observação mesmo. Sempre quando tiver, nunca me fale nisso, não me deixe, não, ok? Tudo negativo atrai. Ok. Se ao invés... Quinta questão. Eu queria pegar uma dica aqui, professora Tayane, passar uma dica. Olha, gente, às vezes a gente diz em vez, é diferente ao invés e em vez, tá? Depois a gente pode voltar a isso também. Mas aqui tá corretíssimo. Se ao invés de dizer abraça-me, beije-me, ele dissesse me abrace, me beije, as frases estariam corretas de acordo com a norma padrão? E aí, professora Tayane? Aqui nós temos... Claro que ele não estaria em concordância com a norma padrão, né? Sim, porque o pronome pode estar no início da frase, todos falam assim, todos falam assim. Falam, né? É. Não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. E aí, qual a alternativa? A alternativa seguinte, né? Não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. Observem que a questão pergunta de acordo com a norma padrão. Do português do Brasil, porque no português de Portugal e no espanhol pode sim começar assim. Inclusive, essa é uma das diferenças nossas com a gramática de português de Portugal, professora Tayane. Porque na língua brasileira, na nossa gramática brasileira, não se admite utilizar próclise no início de orações. Isso. Questão 6, ainda com relação ao texto. A frase nunca deixe-me, com relação à colocação pronominal, está correta, pois a palavra negativa nunca pede ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, ou está incorreta, pois a palavra negativa nunca pede próclise, pronome antes do verbo. E o certo seria nunca me deixe. E aí? Cujubim já respondeu. É a segunda alternativa. Incorreta. Parabéns, Cujubim, certinho, Os de Ouro Preto também. Parabéns, Ouro Preto. Andressa, um abraço. E aí? Alguma dúvida, professora Tayane? Alguma pergunta? Os alunos estão querendo saber em que situação se existe o aluno Wilson, lá de Vilhena, se existe alguma situação em que a gente emprega o A sozinho, ao invés de ser com acento grave, com acento agudo. Como preposição? Sim, como se fosse uma preposição, porque às vezes usa antiverbo. Em alguns lugares, em algumas lojas, as pessoas ao invés de colocar o acento grave, eles colocam o acento agudo. Se é o acento azinho, o entendi. acento pontuado. Entendi. Gente, não é, viu, não. Gente? Eu achei que era esse A aqui, olha, acentuado assim, professora? Sim, por exemplo, você vai falar lá, né, que a reunião vai acontecer às 18 horas, ao invés de ser o acento grave, colocar o acento agudo desse jeito. Existe. Nos livros de 1946 que eu tenho lá em casa, uma coleção do Machado de Assis, a crase era assim.
Agora, atualmente não, tá, pessoal? A crase, inclusive, dá até para escanear, não existia esse, acho que alguém cansou e deitou o A e começou. Ou então tava de frente pro espelho, né? Aí... Ou de frente pro espelho. Mas realmente não, viu, Wilson? Não tem não, tá? Para esse A aqui ser acentuado assim, ele tem que ter uma herancinha aqui do lado, tá? Ele é assim, tá? Se não tiver essa herancinha desse H aqui, ele não é acentuado, não. Daquele jeito não, tá? Só com crase. E é um acento indicativo, a crase é um acento indicativo, tá? Que está havendo alguma junção de elementos. A crase é isso. Então, realmente, a gente pode até escanear uma parte do livro e mostrar para vocês, mas que na nossa gramática não existe, não. Okay? Então é um equívoco colocar esse Azinho com acento pro lado errado, né? É porque o acento agudo é uma coisa e o acento indicativo de crase é esse deitadinho. Pro outro lado. Alguma e outra agora pergunta? A gente tem os alunos solicitando uma revisão do que nós vimos, os alunos de Ouro Preto. Beleza, ó, Ouro Preto na onda. Por isso nós fizemos, nós sempre estamos utilizando esse método, essa metodologia. No final de cada aula, no final das atividades, a gente fazer uma revisão do que nós vimos no dia, né, professora? Isso. Então, quando usar crase? Antes de palavras femininas que tiver algum verbo, alguma expressão que exige a preposição a junto, tá, pessoal? Por exemplo, porque quando eu voltar a algum lugar, voltar da, então, por que é o da? E por que se eu puder substituir por da tem crase? Porque o da é uma contração, uniu a preposição não é da não, viu? A preposição é de mais o artigo a. Por isso que quando eu substituo por da, tem crase, porque a preposição está aqui e o artigo está aqui. Então, voltaremos à cidade hoje. A gente pode, inclusive, empregar aquela dica. Se vou A e volto da, crase A. Se vou A e volto de, crase para quê? Voltarei da cidade hoje. Então, crase A. Nas locuções adverbiais, lembrem que eu disse para vocês na outra aula que todas as vezes que eu falo locução, tudo na língua portuguesa, quando você diz locução, significa que tem mais que uma palavra. Por exemplo, se eu falo locução verbal, significa que eu vou ter dois verbos. Se eu falo locução prepositiva, significa que eu vou ter uma junção de expressões a partir de, junto. Se eu falo locução adjetiva, por exemplo, se eu falo assim, a professora Tayane é mais bonita, é a professora mais bonita do IFRO, uma locução. Exagero. Locuções. Tá, então aí a gente está sempre para ser locução, tem que ter mais que um elemento. Então, no caso, locuções adverbiais, prepositivas, inconjuntivas femininas. Ele saiu às pressas. Ó, essa é a locução. Uma palavra, duas palavras. Locução prepositiva feminina, temos, ou adverbiais, temos a preposição. Estava à espera, estávamos à espera. Olha que outro verbo metido aqui, ó, para poder fazer papel de substantivo. À espera da tutora. Quando não usar crase? Por que nós não usamos crase antes de palavra feminina? Masculina. Porque antes de palavra masculina nós temos o artigo o ou o artigo os, certo? Antes de verbo. Por que verbo? Porque, gente, artigo a gente usa antes de substantivo ou antes de palavra feminina. Verbo não é palavra feminina. Pronome, em geral, normalmente os pronomes são mais, às vezes, masculinos. Entregou o livro a ele. Isso. Não tem crase. Eu não falo, ele é masculino. Entre palavras repetidas, expressões repetidas. E no A singular, antes de palavra no plural.
nunca crase, certo? Nós agradecemos, eu quero aproveitar... Ainda tem mais a colocação para Pois é, porque os alunos de Baixada do Sol, do Acre, acabaram de entrar aqui também no chat, né? E dizendo que estão super atentos. Baixada do Sol ou Morada do Sol? Não, Baixada do Sol, no Acre. No Acre, lá em Rio Branco mesmo, né? O bairro lá de Rio Branco. Acredito que sim. Eu acho que é lá que eu fui lá. Bem, então, olha, colocação... Aqui, gente, aqui foi erro de digitação, tá? Prompominal. Isso aqui foi pressa, viu? Viu que a gente erra também? Então, não tem isso ali não, tá, professora Tayane? Colocação pronominal. Então, lembra que é próclise antes do verbo, mesóclise no meiozinho do verbo e ênclise no final do verbo. No final do verbo. Sim. E... lembrando que próclise, e só lembrando, não leiam rápido, por favor, que se vocês lerem rápido vai dar problema. A crase, ó, não vou ler aqui, lhe, nos, a voz, tá? Ok, professora Tayane? Então, esses pronomes oblíquos que se vêm antes, meio ou final de verbo, certo? E atividade de curta duração, vocês terão uma tarefa de colocação pronominal. Nessa tarefa, vocês terão a oportunidade de ler um poema de Oswald de Andrade, né, professora Ruth? E nesse poema, vocês vão interpretar como o emprego do pronome foi utilizado. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, vocês vão precisar identificar o emprego da colocação pronominal, quando esse pronome foi utilizado, antes, se é uma próclise, no meio, uma mesóclise, ou no final, uma ênclise, e... quando ele encontrou, né, quando ele emprega, se você percebe se há ou não um erro nessa colocação. Vocês vão responder essa tarefa, nós aguardamos toda a participação de vocês, os comentários, na nossa próxima aula. E um abração bem grande, Acre, e um abração bem grande para todos vocês aí, nossos alunos, ok? Um abraço a todos, até a próxima semana. Bom Jogo do Brasil amanhã. Tchau, professora Tayane. Um abraço, gente. Tchau, até mais.